Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do livro Igreja Centrada e hoje, no capítulo 15, nós entramos numa nova parte do livro, saindo agora da visão para a cidade e entrando numa parte que chama engajamento cultural, ainda dentro desse segundo compromisso da Igreja Centrada, que é a cidade. E hoje, no capítulo 15, nós veremos a crise cultural da Igreja, esse capítulo que introduz uma série de capítulos que falam sobre o engajamento cultural e como a igreja tem respondido aos desafios da cultura. Para início dessa aula, dessa exposição, eu queria apenas informar que o Tim Keller, que escreveu o livro e este capítulo, ele fala muito do contexto americano, tá? Então é um capítulo mais histórico que ele vai falar o surgimento dos modelos de se relacionar com a cultura. Então ele dá muitos exemplos americanos. Então ah, eu vou tentar passar mais rápido por isso, embora eu vá explicar o movimento mais de forma mais sumária, mais resumida. Mas assim como nos Estados Unidos, a igreja brasileira também passa por um momento parecido, que é na nossa vida de igreja, nas nossas igrejas, no nosso contexto eclesiástico, debates internos ocorrem com muita frequência, assim como o Tim Keller relatou no contexto americano. É muito comum debates internos das mais variadas naturezas. Só que por debaixo de todos esses debates internos que acontecem intramuros, né, na vida da igreja, debaixo desses debates está a pergunta de como os cristãos devem se relacionar com a cultura que os cerca. Pode pensar aí nos debates mais famosos que acontecem aí com os teólogos no YouTube, ou seja lá por onde você acompanha os debates teológicos, na grande maioria, absolutamente, está o ponto central é a pergunta como nós devemos nos relacionar com a cultura. Porque uns acreditam de uma forma e outros acreditam de outra, então há essas rixas, há esses debates internos. Então, por exemplo, envolvendo temas como contextualização, se nós devemos nos adaptar à nossa à sociedade, etc. E nas várias vertentes do que se discute, do que se pensa sobre contextualização, ou se devemos apenas confrontar, em que medida devemos confrontar a cultura, desafiar a cultura, ou nos fazermos inteligíveis, ou que as pessoas de outras culturas nos entendam, e para isso nós precisamos nos vestir, nos falar de maneira compreensível, ou talvez algum meio termo, ou algo, uma via alternativa totalmente diferente da contextualização ou da confrontação. Então, ou a maioria das discussões que temos hoje, na verdade, dizem respeito a como nós nos relacionamos com a cultura. Por isso, esse é um tema fundamental. Pense só, eu já dei esse exemplo lá no começo dessas aulas, mas pense em igrejas de uma mesma denominação, como por exemplo a igreja presbiteriana, que tem os símbolos de fé iguais para toda e qualquer igreja, e a gente acredita basicamente numa mesma teologia, né, da Confissão de Fé de Westminster. É a mesma teologia, grande parte das vezes. Agora, por que existem igrejas tão diferentes e pastores e liderança tão diferentes de uma igreja para outra? Às vezes no mesmo bairro. Justamente por conta dessa questão de como relacionar-se com a cultura. Como os cristãos precisam se relacionar, quais são os desafios, quais são as oportunidades, como isso deve ser feito.
Então, dentro de cada grupo, dentro de cada denominação, existem divisões profundas quanto ao engajamento com a cultura. Aliás, talvez não haja assunto que cause mais divisão na igreja do que esse. Agora, a pergunta que nos resta é: o que deu origem a esse conflito? E é basicamente o que nós falaremos nesta aula, o que deu origem a esse conflito de relacionar Cristo à cultura que temos hoje. Então, vou dividir essa aula em 3 partes, começando falando sobre a mudança cultural que houve para que houvesse essa crise cultural da igreja hoje em dia. Então, houve uma época de uma mudança de mentalidade. Na metade do século XX, a cultura ocidental ela começou a mudar de forma muito dramática. Isso, claro, no contexto dos Estados Unidos, mas muita coisa que nós vivemos aqui reflete, ainda que posteriormente, o que aconteceu na América do Norte no século XX, na metade dele. Ocorreu uma mudança básica de mentalidade e um declínio da frequência à igreja e da moralidade cristã antes presentes culturalmente. Então lembra, os Estados Unidos teve uma origem cristã. E ele foi influenciado por bases cristãs desde dos seus primórdios, né, da sua origem. E então a cultura, mesmo sem saber e mesmo não tendo todo e cada indivíduo sendo um cristão, a cultura cristã influenciou toda uma sociedade. Então pessoas que não eram nem cristãs tinham muito dos comportamentos e muito de crenças e visões compartilhadas com o cristianismo, por conta dessa influência cultural. Então isso durou um tempo. Na metade do século XX, teve um salto dramático nessa mudança cultural, em que antes era comum que as pessoas tivessem certos valores e crenças compartilhadas ou aproximadas ao cristianismo e tivessem uma série de crenças comuns. Agora, de repente, uma mentalidade totalmente secular e diferente do cristianismo começou a surgir, e então um distanciamento da igreja para com a sociedade começou a acontecer. Então houve um declínio da frequência da igreja por parte daqueles que antes tinham como cultura ir à igreja, talvez porque os seus pais, os seus avós iam, ou porque era uma crença coletiva de que quem fosse à igreja era uma pessoa boa, ou etc. De repente isso começou a mudar, começou a cair a frequência na igreja, e a moralidade cristã, que antes estava presente de maneira culturalmente, começou a desaparecer também. E o Tim Keller dá um exemplo interessante no capítulo. Ele fala de um exemplo que ele viveu, e ele coloca uma ilustração para a gente, dizendo assim: imagine que na década de 1940, um pastor ele tinha a liberdade para dizer a quase qualquer jovem: seja um bom rapaz. E beleza, e os jovens ouviriam aquilo, respeitariam a autoridade na maior parte das vezes e entenderiam o que aquele pastor estava dizendo. Agora, ele diz que no final da década de 1970, se você dissesse a mesma coisa como um pastor ou um líder, uma autoridade para um jovem, provavelmente ele responderia: bem, qual é a sua definição de bom? Como assim, seja um bom rapaz? O que você quer dizer que é bom? A minha opinião do que é bom é diferente da sua. A verdade é relativa. E quem você pensa que é para poder me dizer o que eu tenho que ser? Sendo que eu devo buscar a minha própria definição do que é certo, do que é errado, se é que existe isso,
eu preciso fazer o que me faz feliz. Quem é você? Então, perceba que em poucos anos houve uma mudança drástica de mentalidade. Tá? E isso é o que começou a gerar o que nós vivemos e que começou a surgir dessa crise cultural da igreja. Por quê? Porque com a descristianização, desafios começaram a aparecer. O mundo que os cristãos do Ocidente haviam conhecido, no qual a cultura pendia na direção do cristianismo tradicional, não mais existia. E a cultura se tornou um problema que a igreja não podia mais desconsiderar. Porque agora a cultura já não era mais tão próxima à cultura eclesiástica. E então, porque desafios começaram a aparecer e porque essa mentalidade mudou de maneira abrupta e radical, a igreja passou a não poder mais ignorar essa transformação. Inclusive, uma das questões interessantes, pensando na própria ação do evangelismo, pense que antes, como as pessoas tinham uma série de crenças e comportamentos compartilhados, evangelizar alguém era você simplesmente mostrar o evangelho da graça, era mostrar que você não merece a sua salvação, era mostrar o que Cristo fez na cruz, a sua morte, a sua vida foram um presente de graça que você recebe pela fé e o arrependimento. Agora, porque pessoas já acreditavam em Deus, já acreditavam num Deus que criou as coisas, já acreditavam que elas deveriam ser pessoas boas, de que existia uma verdade absoluta, né? Que existia um senso de autoridade. Elas tinham todas essas bases que permitiam que você comunicasse de uma maneira que elas entendiam a sua língua e você então poderia apresentar o evangelho em si. Os finalmentes do evangelho, né? Só que com essa mudança toda que aconteceu, os ouvintes perderam a capacidade mental de entender a mensagem da fé cristã, porque várias bases agora faltavam para eles. Então, uma mensagem que antes era tida como confiável e positiva, agora já não é mais assim para o público que a ouve. As apresentações do Evangelho antes podiam ser feitas de maneira simples, sem a enorme tarefa de estabelecer a existência, por exemplo, e o caráter do Deus bíblico, ou sem a complexa tarefa de estabelecer outros aspectos da estrutura básica do entendimento cristão, por exemplo, da realidade. Ou seja, até o evangelismo ficou muito complexo. Porque você não simplesmente deveria chegar para a pessoa e dizer, olha, Jesus te ama, porque toda a estrutura básica do entendimento da pessoa não comportaria esse tipo de informação. Você precisaria começar muito antes. Com tudo isso, surge então o pietismo. E esse movimento, ou esse termo, né, pietismo, é derivado já de um movimento anterior, não no século XX, mas no século XVII, que nasceu na igreja de fala germânica, na Europa Central, e a ênfase se deslocou da precisão doutrinária, que era muito comum naquela época, um zelo pela ortodoxia, e se deslocou para uma questão de experiência com Deus, uma experiência espiritual. É daí que vem o nosso termo pietismo. Uma experiência com Deus íntima, de trabalhos realizados por líderes, por ministério leigo, por esforços para reformar a ordem intelectual e social, por uma ênfase na evangelização,
na missão, no discipulado pessoal, tudo isso é marca do pietismo e o século XX experimenta isso, por isso que o Tim Keller e estudiosos da história da igreja vão falar desse movimento do século XX como resposta a essa mudança cultural de pietismo. E esse movimento, como ele nasce dessa transformação cultural, desses desafios, ele então se propõe a responder como que então a igreja, os cristãos, Cristo se relaciona com a cultura. Agora uma cultura totalmente diferente já, o que não era antes assim. E aí então eles são um grupo não negativo em relação à cultura, propriamente dito, mas vamos dizer assim que é um movimento, uma abordagem indiferente em relação à cultura. E a base da postura, da abordagem, do pensamento do pietismo, desse pietismo não do século XVII, mas agora do século XX, nos Estados Unidos, eles diziam que a crença majoritária é de que a sociedade ainda não tinha atingido todo o seu potencial. E a forma com que o mundo iria mudar era mudando um coração de cada vez por meio do evangelismo e por meio do discipulado. É assim que as coisas iam acontecer. Então, se houvesse mais cristãos verdadeiros no mundo, a sociedade seria mais justa e a sociedade seria mais decente. Essa era a crença básica do pietismo. Olha, existe essa briga cultural, existe esse rompimento, existe essa mudança de mentalidade, existe essa descristianização. E a solução para isso tudo, a solução para a sociedade atingir o máximo do seu potencial é que existam mais cristãos e é por meio do evangelismo e do discipulado. Agora, o Tim Keller já faz uma análise crítica aqui, não descartando todo o movimento, mas mostrando que desde aquela época já foi levantado dúvidas a respeito desse pensamento. Por exemplo, essa ideia de que números significam inevitavelmente uma influência positiva na sociedade ou uma influência determinante no desenvolvimento da sociedade é equívoco. É um equívoco. Tim Keller diz que muitos promoveram a posição pietista, afirmando que o aumento do número de cristãos de alguma forma iria melhorar ou transformar a sociedade, mas ele diz que o número nem sempre significa influência. E ele diz que, mesmo que 80% de um país seja de cristãos bíblicos, se eles não exercerem nenhuma influência cultural, se eles não viverem em centros culturais, como a gente tem visto em aulas passadas, se eles não trabalharem em campos formadores de cultura, como os ambientes acadêmicos, como as editoras, como a mídia, como o entretenimento, como as artes, se 80% desses cristãos bíblicos não estiverem presentes nesses meios, não tiverem esse capital cultural, então eles não exercerão influência significativa. Uma prova disso, meus queridos, é pensar que as minorias de hoje em dia que fazem muito barulho, pensando em grupos minorias, tá? Vocês sabem o que eu estou falando. É um grupo muito pequeno, muito pequeno. As pesquisas mostram isso. Agora, eles fazem muito barulho. Por quê? Porque eles estão nos principais campos culturais. Eles estão no cinema, eles estão nos teatros, eles estão nas emissoras de TV, eles estão
nas editoras, nas publicações acadêmicas, no mundo das artes, da mídia, do entretenimento, eles estão presentes. E por mais que eles sejam uma porcentagem muito reduzida, eles não são 80%, de forma alguma. Mas eles fazem muito barulho e eles influenciam cada vez mais e mais pessoas e gerações. Entende o que eu estou querendo dizer? O número por si só, ele não é igual à influência. E esse foi um erro do pietismo que ocasionou, posteriormente, respostas diferentes a como o cristão deve se envolver com a cultura, não da forma pietista, enfatizando que somente a evangelização e o discipulado dariam conta do problema. E aí, nesse sentido, o Tim Keller faz uma afirmação que, à primeira vista, parece muito errada e muito difícil de ser aceita, quando ele diz que o evangelismo não é, por si só, suficiente. Para a gente que cresceu dentro da igreja e ouviu falar do evangelismo como uma coisa muito importante, isso soa estranho para a gente. E o Tim Keller vai dizer que a pressuposição de que a sociedade vai melhorar simplesmente pela presença de um maior número de cristãos não é mais válida. Se realmente nós nos importamos em influenciar toda uma sociedade, o evangelismo por si só não é suficiente. Pensando nessa ideia de número em relação à influência. Nós precisamos mais do que isso, não menos do que evangelismo, tá? Ele não diz isso, muito pelo contrário. Basta você ver o histórico e o testemunho de vida dele em Manhattan, que você vai perceber que ele não tem um menosprezo pelo evangelismo, mas o evangelismo por si só não é suficiente, é o que ele está tentando provar, e como outros modelos surgirão por conta da rejeição dessa premissa do pietismo. E aí ele vai argumentar no sentido de que a cultura ela tem um papel importante, inclusive na própria evangelização. Então, a pressuposição de que a sociedade vai melhorar simplesmente pela presença de um maior número de cristãos não é mais válida, porque a própria cultura influencia a maneira como as pessoas entenderão o Evangelho. Esse é um ponto que ficou muito claro já na época, porque o movimento pietista, tentando evangelizar sem ter uma valorização da cultura, apenas sendo indiferentes a ela, em pouco tempo foi percebido que eles não falavam já mais a mesma língua das pessoas ao redor. Que simplesmente ignorar a cultura, ignorar essa ponte gigantesca de uma cosmovisão cristã para uma cosmovisão secular, não é algo simples. E você então estava falando agora uma linguagem totalmente diferente, vivendo um estilo de vida pouco atrativo. E você já não comunicava mais. Então a própria cultura faz parte de um contexto de plausibilidade. Então, só para mostrar que não é simples as coisas. Inclusive, na questão do discipulado, a cultura também tem um papel importantíssimo. A posição pietista também era ingênua em relação ao papel da cultura no processo do discipulado. Se não pensarmos deliberadamente sobre a nossa cultura, simplesmente nos conformaremos a ela sem nem perceber o que está acontecendo. Quando a gente não pensa sobre quais são qual é a nossa própria cultura, como nós somos influenciados, então se a gente não pensa nisso, a gente simplesmente vai se deixar e a gente nem vai saber. Esse é o pior tipo de influência, quando a gente está sendo influenciado sem sabermos. Então,
a cultura ela exerce um papel muito importante, até em missões, até em ações importantíssimas na vida cristã, que é de fato o evangelismo e o discipulado, mas quando ignora-se a cultura, essas duas ações se tornam maculadas, porque elas já não têm mais o, o, os seus efeitos naturais. Claro que Deus age sobre todas essas coisas, mas temos responsabilidades em tudo isso. E então, esse tipo de postura em relação à cultura fez com que movimentos surgissem ou simplesmente tivessem maior destaque nessa época. E aí então o Tim Keller apresenta 4 modelos que surgiram dessa época. O primeiro deles, ou antes, né? O pietismo começou a se enfraquecer, e à medida que essa postura pietista se enfraquecia, os evangélicos começaram a procurar modelos para relacionar Jesus à cultura, algo que antes achavam desnecessário. Mas agora, por conta do pietismo e dessa mudança cultural toda, então começaram a perceber a importância de se discutir sobre isso. E aí, então começou a aparecer esses modelos para relacionar Jesus à cultura. E ele apresenta 4 modelos aqui, que eu vou passar de maneira rápida, porque ele vai se desenvolver de maneira muito densa isso nos próximos capítulos. Tá? Então eu vou apenas apresentar sumariamente aqui. Uma das primeiras alternativas do declínio da posição pietista teve as suas raízes na ideia do que ficou muito famoso e é famoso, inclusive em nosso meio, que é a cosmovisão cristã, especialmente a formulada pelo teólogo holandês Abraham Kuyper. E essa abordagem, né, essa ideia da cosmovisão cristã, da visão de mundo cristã, e para Kuyper, toda atividade e produção humana são realizadas com um objetivo, com algum ponto de vista, com base em uma compreensão da realidade maior e do significado de vida. Então, toda a produção humana depende dessa compreensão maior do que é a vida, do que é a realidade, do que significa tudo isso. E esse entendimento sobre os pontos principais da realidade da vida influencia a realização da atividade e da produção. Portanto, a conclusão desse pensamento é que os cristãos devem produzir cultura e fazer isso de modo que glorifique a Deus. Vamos lá. Então, todos os nossos objetivos, toda a nossa compreensão da realidade maior e do significado da vida influencia a nossa produção cultural. Então, Kuyper e o movimento da cosmovisão cristã vai dizer então que o cristão ele deve produzir cultura, porque é uma consequência natural da sua maneira de enxergar o mundo segundo Deus, de uma maneira Deus referente. Então, porque Deus é Senhor de todas as coisas, porque Cristo é Senhor de todas as coisas, e a frase muito famosa citada de Abraham Kuyper, que não existe 1 metro quadrado deste mundo em que Jesus Cristo não diga isto é meu, isso me pertence, eu domino sobre todas as coisas. Por conta disso, toda a vida cristã deve ser vivida para a glória de Deus, inclusive o trabalho, inclusive a produção cultural, inclusive todas as esferas da nossa vida. Em outras palavras, o que Abraham Kuyper e esse movimento da cosmovisão estava querendo dizer é que o cristão deve interagir plenamente com a cultura. Tá? Plenamente, não existe mais essa indiferença, existe, na verdade,
esse interesse na produção cultural e no envolvimento cultural, não apenas para o evangelismo, não apenas para o discipulado, como se existisse um mundo secular e um mundo sagrado, e o mundo sagrado é o mundo que você vai falar que as pessoas precisam se arrepender, mas você não se interessa com outras coisas a não ser que mais pessoas estejam dentro da igreja. Ele vai dizer, não, tudo pertence a Deus. As árvores, os trabalhos, a mídia, o entretenimento, o lazer, tudo, todas as esferas da existência humana pertencem a Deus e por isso então o cristão deve interagir plenamente com a cultura. Esse movimento ficou conhecido como neocalvinismo. Talvez seja um termo que você já tenha ouvido falar. E esse movimento ele convocou os cristãos a abraçar e a mudar a cultura, exercendo as suas profissões de um ponto de vista caracteristicamente cristão. Ou seja, o foco principal desse movimento era a busca por transformação da cultura. O outro movimento que surge, uma segunda resposta à mudança da cultura, foi o crescimento do movimento das chamadas igrejas seeker sensitive, que são igrejas voltadas para as pessoas em busca de espiritualidade. Então, principalmente, a igreja que ficou famosa nesse movimento é a igreja Willow Creek, nos Estados Unidos, que ficou muito famosa e cresceu de maneira muito rápida e exerceu grande influência nos Estados Unidos. E esse tipo de igreja que é sensível ao que busca, né, sensível às pessoas que estão buscando algum tipo de espiritualidade, procurava reinventar a igreja, principalmente adaptando as questões do marketing bem sofisticado e as técnicas de desenvolvimento de produtos usada no mundo dos negócios, trouxeram todas essas coisas para dentro da igreja para atrair as pessoas seculares que não frequentariam de outro modo as igrejas. Então elas tentam trabalhar com essas ferramentas do mundo do marketing, das técnicas de desenvolvimento de produtos usadas no mundo dos negócios, para justamente atrair as pessoas. Esse tipo de visão, esse tipo de resposta ao envolvimento com a cultura é um tipo de envolvimento que buscava a relevância à cultura. Nós queremos ser relevantes na linguagem da própria cultura. Um outro movimento foi a chamada Igreja Emergente, que provavelmente você já ouviu falar sobre ela, que foi também uma outra resposta à contínua mudança cultural. Muitos livros foram publicados sobre a morte do cristianismo, a morte da modernidade, essa mudança drástica cultural. E então a igreja missional, a igreja emergente, que é um outro nome para esse tipo de resposta à cultura, se tornaram termos abreviados para descrever uma nova maneira de engajamento cultural. E os proponentes dessa igreja emergente, eles sabiam muito bem o que eles não queriam. E o que eles não queriam? Eles não queriam uma alienação cultural, conforme o pietismo, essa indiferença cultural, essa alienação. Mas eles não queriam também o triunfalismo, muitas vezes, de algumas áreas, alguns movimentos dentro da direita religiosa, ou às vezes dentro da própria cosmovisão cristã, ou dos neocalvinistas, um triunfalismo do desenvolvimento da sociedade. Mas eles também não queriam uma falta de reflexão e de profundidade da maioria dessas igrejas seeker sensitives, dessas igrejas voltadas a pessoas em busca de espiritualidade. Muitas vezes eram superficiais. Então surge a igreja emergente, ainda que eles não tivessem chegado muito em um acordo de qual seria o modelo ideal para relacionar Cristo e a cultura. E por último, então surge já de maneira mais recente, um modelo
chamado de dois reinos para relacionar Cristo e a cultura, né? E esse movimento é contra a perspectiva de Abraham Kuyper, que eu comecei dizendo, da cosmovisão cristã. E eles argumentam que o trabalho do reino não inclui transformar e redimir a cultura, mas apenas e tão somente a edificação da igreja. Esse grupo também achava que os cristãos deveriam viver no mundo como cidadãos iguais a qualquer pessoa, apelando para as intuições universais em relação à decência, ou ao certo ou ao errado, ou à ordem natural das coisas. Então, ou seja, para esse modelo dos dois reinos, os cristãos não deveriam tentar transformar a cultura com o propósito de refletir os padrões e as crenças do Evangelho. Então, eles queriam apenas edificar a igreja. Então, esses foram os modelos, esses são os modelos que serão trabalhados nos próximos capítulos, tá? A gente vai aprofundar, vai tentar trazer uma visão equilibrada dessa igreja centrada que o Tim Keller está propondo, para como nós, igreja, devemos relacionar Cristo e a cultura. Então, não perca isso. Por mais que essa aula tenha sido mais histórica, e talvez se você não gosta de história, você não tenha se interessado, mas isso é apenas para te apresentar o que nós veremos a seguir, e o que nós veremos a seguir é muito prático. E por mais que pareça muito teórico, é muito necessário, porque os desafios são muito grandes. Nós vivemos esse embate cultural intramuros e fora dos círculos da igreja. Como comecei essa aula, existem debates e debates que rodeiam a nossa vivência cristã e que eles, na base deles está a pergunta como nós devemos nos relacionar com a cultura. Por isso é muito importante essa nova seção do livro que fala sobre o engajamento cultural. E a conclusão que nós podemos chegar dessa primeira aula sobre esse engajamento cultural é que o Tim Keller diz, né, concluindo, que o objetivo principal ao examinar os modelos que nós vimos, esses 4, rapidamente, é sugerir que o caminho para engajar a cultura da melhor forma possível é um equilíbrio cuidadoso entre várias polaridades. É o que o Tim Keller vai mostrar daqui para frente. Cada um desses modelos que nós examinamos e vamos examinar com mais profundidade tem uma compreensão firme de uma verdade importante. Cada um desses movimentos. Mas, ao mesmo tempo, todos tendem a subestimar outras verdades que são importantes. Todos eles acertaram em alguma coisa e todos eles erraram em alguma coisa. Por conseguinte, em sua forma mais pura, cada modelo é biblicamente desequilibrado. São bíblicos, mas são desequilibrados, encontrando-se na beira de um precipício do qual temos de ter cuidado para que não despenquemos. E nenhum deles é persuasivo como explicação completa ou como ordem inequívoca. Então, o Tim Keller conclui esse capítulo dizendo que, assim, na busca por uma abordagem mais equilibrada, nós nos voltaremos nos próximos capítulos para o cenário atual dos modelos que buscam relacionar o cristianismo à cultura que nos cerca. Então é sobre isso que nós veremos em todas essas sessões. Espero que de maneira muito prática, espero que de maneira muito proveitosa para a nossa vida como indivíduos, como cristãos e como igreja. Para que saibamos nos posicionar e para que saibamos responder aos desafios e à crise cultural que enfrentamos. E como sempre, eu recomendo que vocês respondam as perguntas que estão no fim do capítulo, essas perguntas para reflexão e debate, junte as pessoas aí na sua casa e gaste um tempo refletindo sobre
as coisas que vocês viram nesse capítulo. Então, Deus abençoe e até a próxima aula.